Vamos falar sobre reforços no Verdão, porque até agora só chegou o Paulinho e o Facundo Torres. E o Palmeiras, quando a Leila presidente fala sobre ser mais agressiva no mercado, você se espera que o Palmeiras vai reformular o seu elenco de forma que possa dar credibilidade para o início, começo, o meio e o fim da temporada. O Palmeiras precisa de um novo time, o Palmeiras precisa de mudanças, que é muito importante. Você vê ainda que o Palmeiras não tem um 9, o Palmeiras sofre muito ali no ataque. O Palmeiras ele vai precisar, eu acredito que de um outro volante. O Richard Rios começou bem, é verdade, mas o Palmeiras ele vai precisar de um elenco que possa jogar o ano inteiro, porque o calendário é muito extenso. Agora estamos falando que o Claudinho e Palmeiras estão tudo certo, só falta o Palmeiras acertar com o Zenit, que é um detalhe muito importante, né? É o time acertar com outro clube, mas o Palmeiras ele tenta a contratação do Claudinho há anos, no mínimo aí uns 3 anos se fala em Claudinho no Palmeiras e nunca chega. E parece que dessa vez o Palmeiras foi para cima do Claudinho e vai tentar trazer o jogador. Outra notícia é que o Matheus Pereira, né, do Cruzeiro, o Palmeiras estaria interessado nele, um meio atacante, joga muito. Ele recentemente ele deu uma entrevista lá nos Estados Unidos, lá onde eles estavam jogando numa competição lá. Ele fez inclusive o gol e deu uma entrevista falando que teriam que respeitar os caras que já estavam lá, que né, aquele time que foi para cima, aquele time que fez isso, fez aquilo. Ele deu uma entrevista polêmica lá e se especularam que ele iria para o Palmeiras. Aí falam que o Palmeiras fez uma proposta por 50% do jogador, mas o Cruzeiro parece que não aceitou. Parece que o Cruzeiro só aceita se o Palmeiras comprar 100% do jogador com o valor lá em cima, né? Valores de jogadores aí da Europa. Eu acredito que o Cruzeiro vai fazer jogo duro para o Palmeiras, não vai querer reforçar o rival, e ainda mais referente a todo esse imbróglio que rolou entre Dudu, Leila Pereira, Palmeiras, Cruzeiro. Eu acredito que o Cruzeiro não vai liberar o jogador facilmente. É claro que tudo é dinheiro, principalmente dentro do futebol, né? Do âmbito que a gente está falando aqui. O dinheiro ele vai lá, né? Se você chegar lá com uma oferta, uma baita de uma oferta, você vai lá e leva os jogadores, isso aí você não tem a dúvida. Mas eu acredito para essa temporada o Palmeiras precisa de qualquer forma, cara, buscar um 9. O Abel, na última entrevista que ele deu na coletiva, o Abel é muito claro. Ele fala sobre. O repórter pergunta para ele sobre a contratação de um 9 e ele fala que precisa sim de um 9. Eu acho que trazer jogadores da base é importante, jogadores que se destacaram na base é muito importante, até porque o Palmeiras está vendendo muito jogador, né? Principalmente quando o jogador vai para o time principal, chega lá, o cara faz uma partida boa e faz uma temporada boa e no outro ano ele é vendido. Assim foi o Vitor Reis, que completou 19 anos agora e foi vendido por 35 milhões de euros para o Manchester City. Então eu acredito que o Palmeiras ele precisa de um 9 para essa temporada. Um 9 brocador, um 9 que chega chegando. Eu vi muita gente falando sobre o Veguete, mas o Veguete que é do Vasco lá, um bom jogador, né? Mas já tem 35 anos. Eu acredito que não é o perfil da Leila trazer jogador com essa idade. Eu não acredito que nem acho possibilidade disso. Muitas vezes é que quem está desse lado aqui sonha com alguns nomes e acaba transmitindo isso para quem está aí, né? Fala assim, pô, eu queria o fulano, mas só que você tem que viver a realidade do clube, né? Você tem que viver o que o clube realmente vai buscar, porque tem nomes que se dão aí que é meio impossível né, de trazer o jogador. Eu ouvi outro dia o cara falando no Lukaku, sabe? Coisas absurdas. Eu acho que, galera, pé no chão, isso aí não existe. É muito difícil. Outra vez falarem de bala. Cara, ser usado no mercado é uma coisa, mas
fazer coisas impossíveis são outras. Muita gente fala sobre o Corinthians lá ter contratado o Memphis Depay, só que se você for buscar na história, o Memphis Depay não tinha mais espaço na Europa. Por isso que ele veio jogar no Corinthians e todo um trâmite envolveu ele. Recentemente saiu os valores que ele ganha, que é um absurdo, mas o cara deu resultado pro Corinthians, pelo menos tá dando, sei lá, mas não é essa a intenção do meu vídeo. A intenção do meu vídeo é falar que o Palmeiras precisa de um centroavante, não importa o valor, já que você oferece 25 milhões para o Matheus Pereira, 25 milhões para o Andreas Pereira, que não vem, né? Que fica enrolando, o Fulham fica fazendo uma baita de uma história, e eu acho que deveria oferecer essa grana ou dobrar a aposta em um centroavante bom de nome. Isso aí fica para o Palmeiras, eles têm que procurar, eles que têm um staff de qualidade, que tem que buscar esse jogador. Agora, só falar rapidinho para finalizar esse vídeo aqui, é que o Santos, né, parece que o Neymar vai para o Santos, e aí eu fico pensando, né, cara, a Leila deu uma entrevista no ano passado falando sobre o Neymar, que o Palmeiras não era centro de recuperação e tal, e agora o Neymar aí livre no mercado, entre aspas, né, porque deve ser feito um acordo aí para ele vir para o Santos, e o Palmeiras perde uma baita de uma oportunidade. Você já imaginou o Neymar com a camisa do Verdão? É sacanagem. Mas aí eu fico por aqui, avante palestra, tamo junto, valeu.